Olá pessoal, tudo bem com vocês? Leonardo Souza, estamos aqui para iniciar mais um fantástico treinamento e desta maneira e desta forma, neste momento, nós vamos falar de inteligência emocional. E para começar o nosso treinamento, quem já me conhece, vamos fazer alguns combinados. E o primeiro combinado é que você pegue papel e caneta para anotar tudo aquilo que você achar que é importante. Afinal de contas, se a mente falasse a verdade, ela tinha que ter outro nome. Cuidado, gente, ela mente. Anote, não perca. Se for preciso dar pause, dar uma descansada, mas tem que estar focado e com disciplina sobre aquilo que a gente vai dizer, ok? Então nós vamos falar de inteligência emocional. O que é isso? Por que está tão em voga? Por que as pessoas falam tanto disso, né? Para dizer sobre inteligência emocional, a gente precisa entender algumas crenças. Então, dando sequência aqui, nós vamos falar do QI. O QI, que é o que a maioria das pessoas conhece, né? Que é o nosso nível de inteligência ali, que se mede através de testes e etc. Você desenvolve isso durante os seus anos de vida, mas acredita-se que é a QI que define o sucesso profissional de alguém. E aí nós vamos, assim, já jogar por terra essa afirmação. Não é a QI que vai definir o seu sucesso. É também a QI. Entretanto, a QI, ela corresponde ali, em estudos, por volta de 20% de tudo aquilo que você precisa para ter sucesso profissional. Então, por que a gente percebe isso, né? Não só crença, mas a gente percebe que aqueles alunos que tiram as melhores notas na escola, na faculdade, nem sempre são aqueles que têm sucesso na sua carreira. Eles têm um alto índice de QI, mas não têm os outros 80% a qual se encontra a inteligência emocional, né? E não é só a inteligência emocional nesses 80%, nós vamos falar a respeito disso. Como eu disse, o QI 20%, os demais áreas 80%, né? Uma variedade de circunstâncias fazem parte desses 80%. E o importante é a gente mesclar e utilizar essas duas inteligências ao nosso favor. Para isso, nós vamos conhecer aqui 5 grandes áreas, 5 grandes domínios da inteligência emocional que você, profissional, pessoa que quer se desenvolver, deve dominar, deve conhecer e, sobretudo, utilizar, certo? Então se liga aí que nós vamos aqui no nosso passo a passo com 5 dias para que a gente tenha um bom QE, Índice de Inteligência Emocional. Beleza? O primeiro deles, conhecer as próprias emoções, né? E isso é interessante. Eu até recentemente estava falando com um amigo isso. Foi dos momentos que eu mais desenvolvi na minha carreira, a partir do momento que eu comecei a me conhecer, a conhecer os momentos em que eu vivia as emoções das mais diversas, seja ela tristeza, alegria, raiva, né? E por aí vai. Então vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagina que eu trabalhei, e aí o Léo aqui trabalhou o dia inteiro, pá e tal, aquela pauleira danada, pá. Cheguei em casa e hoje eu tenho 2 filhos. Tenho a Nicole de 9 anos, o Enzo lá de 8 meses e eu tenho a Fabiola, que é minha esposa. E aí eu cheguei em casa, cara, com a cabeça pilhada, aquele trem, e ainda não me desliguei, entrei naquela vibe de casa onde tem menino chorando, a outra querendo fazer uma pergunta, a outra querendo saber qual é o meu dia, como é que foi o meu dia, e eu simplesmente falei assim, pessoal, não, pelo amor de Deus, para com esse barulho aí, para com esse barulho, não aguento, eu trabalhei demais, não é possível que vocês vão ficar fazendo esse barulho, aí cai um brinquedo do Enzo, pelo amor de Deus, para esse barulho aí, esse brinquedo. E eu entrei numa vibe nervosa dentro da minha casa, certo? Entretanto, eu não percebi que isso estava acontecendo, porque eu vim num carro acelerado durante o dia e não prestei atenção que naquele espaço a qual eu me encontrava naquele momento, a emoção que eu vivi durante o dia não deveria ser as emoções daquele momento. Eu deveria ter me preparado para entrar naquele espaço e vivenciar outras emoções. Afinal de contas, nós mudamos as pessoas, nós mudamos o espaço. Só que eu não me preparei para aquilo.
E aí acontece uma coisa, de repente a Fabíola chega perto de mim, me chama no canto e fala assim, Léo, cara, calma, velho, você tá muito nervoso. Pô, você chegou da rua aí, nem parece que você tá em casa e tal. E aí eu me atino para aquela situação. Então, nós vamos perceber aqui durante esse bate-papo nosso, de que é possível você controlar e se preparar emocionalmente para os eventos que você vai vivenciar em determinados espaços, ok? Então, conhecer as suas próprias emoções e conhecendo essas próprias emoções, saber lidar com elas, né? Porque não adianta eu conhecer e não saber lidar. Então eu te faço uma pergunta, você realmente sabe quando você está nervoso? Você realmente sabe quando você está ansioso? E quando você está alegre, as pessoas percebem a sua alegria e a sua tristeza, como você lida com ela? Então, comecem a reparar essas emoções quando você vivenciá-la e comece a perceber as suas ações, o seu comportamento, atitudes, né? A sua capacidade de ouvir o outro nesse momento. Porque sabendo disso, você vai saber até um exato momento de você sair de cena. Porque você sabe que você chegou no seu linear, você chegou no seu limite de uma determinada emoção. E quando há excesso, há problemas. O excesso não vai ser benéfico para você. Então, conhecer as suas próprias emoções é o nosso primeiro passo para que a gente se torne um bom profissional, uma boa pessoa em lidar com a nossa inteligência emocional e também conquistá-la, certo? Então, conhecer. O nosso segundo passo está ligado a utilizar aquilo que nós aprendemos no anterior, que é literalmente lidar com essas emoções. É reconhecer, né, e saber o quão é importante e buscar ali, ó, o equilíbrio, né? Então, na inteligência, falando de inteligência emocional, é preciso e necessário que você busque o equilíbrio. Tudo que é muito ou pouco traz prejuízos. Mas como assim, Léo? Pô, a pessoa é 100% alegre, 24 horas do dia dela e ela é contagiante e isso faz mal? Eu vou dizer para vocês que em determinados momentos pode fazer mal. Quer ver um exemplo? Imagina que você é uma pessoa dessas, irradiante, alegre, brinca com todo mundo, etc, etc, etc. Só que seu esposo chegou em casa e ele teve um dia ruim. Ele teve uma negociação que ele tomou um prejuízo. E você, sem buscar a capacidade de empatia, levando toda a sua alegria, mas sem saber levar o momento certo, a dosagem correta e o como, a sua alegria pode potencializar a raiva do outro. Olha que coisa louca, cara. Como que a sua alegria pode potencializar a raiva do outro? Pode, porque faltou empatia, faltou o feeling de você sentir aquele momento, de trazer ele para a alegria, não dando uma injeção daquelas de alegria, achando que ele vai se tornar um cara alegre porque você disse algo, mas trazendo ele para que ele perceba o outro lado da moeda. E nós vamos falar isso aqui para frente. Então, a emoção na dose certa te faz ter benefícios assim fantásticos com relação ao momento correto de expandir, de utilizar, de vivenciar aquela emoção para com você e para quem te cerca. Além disso, e aqui contribuindo com essa questão da emoção correta, né? O importante nessa situação é você se conhecer e você utilizar isso no momento correto. Léo, mas esse negócio de momento correto é a minha dificuldade, cara. Como é que eu sei que esse é o momento correto? Capacidade de empatia. É colocar-se no lugar do outro, pensando como o outro pensaria. Então imagina que você tomou um prejuízo danado na sua empresa, você fez uma negociação ruim, era a última reunião do seu dia, 6 horas da tarde, você chegou em casa às 6h30. Se alguém na sua casa está soltando foguete, está vibrando,
não condiz com aquele momento. Ah, mas então eu tenho que ficar triste porque o outro está triste? Não é isso. E lembre-se que eu disse aqui, a dose certa. Esse é um tipo de pensamento de quem não tem inteligência emocional. Que diz assim, ah, então eu tenho que ficar triste porque o outro está triste. Não, ninguém disse isso. Olha você na extremidade, olha você no extremo. O extremo traz malefícios para as pessoas, não tenham dúvida disso. Eu não disse isso. O que eu disse é que você tem que ter a capacidade, a inteligência emocional desenvolvida para trazer o outro, influenciando o outro a viver um momento alegre, saindo do momento da tristeza. Mas isso não é injeção de ânimo que resolva, isso não é assim, né? Você tem um processo de conversar, de exercitar o ouvido, né? Sua capacidade de ouvir, né? É fundamental para que a gente tenha inteligência emocional, é desenvolver a nossa habilidade de ouvir, muito mais do que falar, porque a inteligência emocional está ligada a relacionamentos, inclusive com você mesmo, né? Você já parou um dia para ouvir você mesmo? Ouvir o que o seu eu está dizendo sobre, né? Eu sempre falo o seguinte, todas as vezes que eu vou tomar uma decisão na minha vida, eu uso uma técnica, que eu falo assim, ó, se eu não tivesse com medo, o que eu faria? Então eu paro para analisar aquilo, e não estou dizendo que ter medo é coisa ruim, não. Eu estou dizendo que, pelo contrário, ter medo em várias situações é coisa boa. É o medo de morrer que não faz a pessoa pular do prédio, por exemplo. É esse medo. Entretanto, não pode ser o medo de te travar nos seus negócios ou na sua capacidade de evoluir, né? Então, o nosso segundo passo é aprenda a lidar com as suas emoções e a lidar com as emoções do outro. E de forma simples, sem complexar nada. Capacidade de empatia. Beleza? Terceiro passo nosso está ligado a motivo. Motivar-se. Lá no segundo período, e se porventura em algum momento aqui esse professor assistir o curso, saiba o que eu estou dizendo para você. Não? Eu tive um professor no segundo período, Mauro, e há muito tempo eu não encontro com ele. E o Mauro me dava aula de teoria da administração 2, coisa do tipo assim, me falha a matéria aqui agora, mas ele me ensinou uma coisa, junto com a Tânia, professora de psicologia, nessa mesma aula, e ele disse o seguinte, olha, motivação é algo que vem de dentro de você. Falei, pô, cara, agora esse cara me tirou o direito de eu ficar triste tocando violão no meu quarto, porque se eu estou triste porque quero. Não estou triste porque estou desmotivado. Porque se motivação é algo que vem de dentro de mim, eu estou desmotivado porque quero, preciso me motivar para algo. Beleza, Léo, falando assim parece ser simples. E no dia a dia é simples? Não vou dizer que é simples, mas lembre-se que complexo é camada de simplicidade, começa a desconstruir. E para desconstruir, a gente precisa, em um determinado momento, construir. Né? Então, se eu desconstruir, cheguei na etapa 1, agora eu vou começar a construir. Então, eu fiz uma engenharia inversa. Eu entendo os processos. E a motivação é motivo para algo. Eu tenho um motivo que me gera uma ação. E a inteligência emocional está diretamente ligado a qual é o motivo que você está buscando a estar naquele estado emocional. Por que você está naquele estado emocional? Qual foi o motivo que te levou àquele estado? Porque quando você descobre o motivo, se é um estado em que você quer estar, o que você faz? Repete. Pô, estou num estado de vibe assim, acelerada, de pegada, de construir. Quais são as inerências que me levaram para esse estado? Qual foi a música que eu ouvi? Qual foi a fala? Quem falou? Quem foi o mentor? O que eu escrevi que me levou àquilo? Qual foi o foco? Eu repito. Agora, qual foi o motivo que me levou à tristeza? Qual foi o motivo que me levou à depressão? Qual foi o motivo que me levou à falta de disciplina? Qual foi o motivo que me levou a não ter o resultado que eu quero? Quando você entende o motivo, você entende utilidade. Se você entende utilidade, você motiva-se ou não. Eu motivo para o outro lado, eu mudo o caminho. Então, motivo para a ação que vai me trazer sentimentos de entusiasmo e satisfação.
Então, eu preciso gerar sentimentos para levar a uma ação. Tem uma área do marketing que hoje está muito desenvolvida, que é o marketing sensorial, né? Que são os nossos sentidos. Então, para pensar aí agora, ó, faz exercício comigo aí. Pensa em um momento muito top que você viveu na sua vida. Pensa aí. Para aí e fala assim, cara, fecha o olho aí agora, mas faz o exercício, galera. Se não fizer o exercício, não faz sentido você ficar só me ouvindo, certo? Então, para aí agora e fala assim, ó, qual foi o momento top que eu vivi na minha vida? Um momento muito top que eu vivi na minha vida. Pensando nesse momento muito top que você viveu na sua vida, o que você estava sentindo naquele momento? Era alegria? Era entusiasmo? Era uma energia incontrolável de prazer? Como é que você estava nesse momento? Como é que era essa emoção que você estava sentindo nesse momento? Agora, se tiver um cheiro, qual cheiro você sentiu? Se não tiver, qual cheiro combina com esse momento? Né? Nós podemos ter aqui vários, e aí tem uma coisa que é sensacional. Eu falo o seguinte, ó, tudo na vida é um evento, certo? E o evento serve para duas coisas aí. E nós estamos aqui gravando nesse momento essa aula para vocês, né? Essa troca de conhecimento, e a gente acaba de perceber que o nosso notebook tinha acabado de desligar. Vamos falar de inteligência emocional sobre isso? Alguém aqui na frente poderia ficar, com perdão da palavra, puto. Pelo amor de Deus, gente, como é que o nosso notebook não está na tomada? Como é que isso não pode acontecer? Como é que não carregando isso antes? Eu posso me motivar para isso, não posso? Agora, qual é a utilidade desse treinamento? É levar para uma emoção que me desconfigura, que me deixa num estado ruim? Ou me levar para uma emoção que diz o seguinte, problemas vão existir, entretanto, o mundo é de quem resolve, de quem gera resultado. E aqui nós já resolvemos o problema do notebook, não está aparecendo mais carregar, e ó, foi, sabe por quê? Capacidade de escolha, é outra coisa que nós vamos dizer a respeito. Óbvio, evidente, que fica parecendo muito fácil, fica parecendo um papo motivacional, que você escolhe estar feliz, ou você escolhe estar triste, e etc, etc. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, é verdade. Pode doer, pode parecer loucura, mas olha para vocês verem como é que é a escolha. Existem sociedades no mundo que quando alguém morre, as pessoas fazem festa. E existem sociedades no mundo como a nossa, que quando alguém morre, as pessoas ficam em extrema tristeza. E é engraçado essa extrema tristeza, que a maioria dessas pessoas que estão tristes, ao perguntarem para elas sobre as coisas, ele diz assim, eles estão num lugar muito melhor do que eu. Poxa, mas por que você está triste então, se tem alguém muito melhor do que você? Ele está num lugar muito melhor do que você. Aí, sendo sincero, é porque a gente escolhe o egoísmo, né? A gente escolhe ser egoísta, de querer algo só pra gente. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa, a inteligência emocional não combina com o egoísmo. Ela não combina. Porque o fato do egoísmo é um fato de você pensar apenas em você, de querer tudo para você. E a inteligência emocional, de emoções, ela está ligada a todo um contexto que em 99% das vezes, envolve pessoas. Então, o egoísmo não combina com a inteligência emocional. É preciso que a gente abra e tire isso da nossa vida, da nossa capacidade de evoluir. Então, motivar-se, entenda a inteligência emocional. Se você está no estado Y, o que te levou àquele estado? O que te motivou a estar lá? E no estado X, da mesma forma. Certo assim? Então, nós vamos lá para o nosso quarto passo, reconhecer as emoções nos outros. Olha que fantástico isso aqui, cara. Isso aqui é muito top. Nós dissemos de nos conhecer, de reconhecer as nossas emoções, de entender como nós podemos lidar com essas emoções. Agora eu estou dizendo uma coisa, reconhecer no outro. Aí as pessoas, nossa senhora, Léo, reconhecer em mim já é difícil, reconhecer no outro então é quase que impossível. Lembra lá do egoísmo?
Sai um pouquinho de onde você está, da cadeira que você senta. Sai um pouquinho do trajeto que você faz todo dia. Sai um pouquinho de querer ter a sua visão, a sua verdade, de querer ter a resposta para tudo. Assuma que você pode aprender todos os dias. Eu falo uma frase, quem me conhece fala assim, ó, eu aprendi com um coronel do Exército, eu tinha 17 anos, Coronel Ferreira. Ele me falou uma frase que era o seguinte, ó, um dia em que eu não aprendi é um dia em que eu não vivi. Então, quando eu assumo meu potencial de aprendizado e a minha ignorância, que posso aprender tudo, eu começo a dar ouvidos e a perceber o outro, a ver os desejos, as dificuldades. E dentro desse contexto eu vou exercitando a minha capacidade de empatia, levando em consideração, né, tudo aquilo que nos cerca, não somente as pessoas, mas o tempo. Eventos são temporais, eles existem quando o espaço colapsa com o tempo, e isso gera um evento. Então, o espaço e o tempo têm um papel fundamental nas nossas emoções. Algumas coisas já não fazem tanto sentido mais, então é temporal, né? E, sobretudo, o respeito, de respeitar as diversidades, de respeitar o diferente. Isso te traz uma possibilidade de evolução. E aqui não estou fazendo apologia sobre crença, sobre nada disso. Eu estou dizendo sobre respeito. E quando eu entendo o momento do outro, e quando eu entendo a dificuldade do outro, a minha forma de agir é diferente. Presta atenção nessa história. Eu acredito que a maioria das mães de vocês, e vocês já viveram uma situação. Eu saindo de casa, um sol de rachar. Minha mãe virava e falava assim, Léo, você está saindo? Leva o guarda-chuva que vai chover. Você fala, não é possível. Como é que vai chover, cara? O sol está rachando. E aí você saía, o que acontecia? Chovia. Tá vendo? A mãe de vocês era igual a minha mãe, né? Chovia, isso acontecia. E aí um dia, eu indo para a escola, novo, minha mãe falou isso, eu não levei o guarda-chuva. Entretanto, voltando da escola, com mochilinha nas costas e tal, quando chegando perto de casa, um temporal. Temporal. Esse temporal me molhou todo. Cheguei em casa, aqui em Minas, a gente fala assim, como se fosse um pintinho molhado, né? A gente fala isso. O menino estava igual um pintinho molhado. Cheguei, eu já tinha sofrido aquele impacto da chuva, não foi legal aquele evento para mim, etc, etc. Parei na porta da casa para não causar um desconforto maior na minha mãe de molhar a casa. A minha mãe, dentro desse papel, ela tinha algumas opções. Não vou dar em ordem de prioridades, mas ela poderia me xingar todo. Eu te avisei que você tinha que levar, que você não levou, aí tá molhando tudo, agora você arrebentou o negócio todo, e agora tá molhando, eu tô fazendo comida, você tá me atrapalhando, etc, etc, etc. Ou ela tinha a opção de fazer o que ela fez. E o que ela fez? Ela me recebeu com uma toalha, me entregou a toalha e me disse assim, vai tomar seu banho quente, porque senão você vai gripar, me dá essas coisas aqui que eu vou botar para lavar. Eu estou dizendo que com isso ela não me corrigiu, ou ela deixou eu desperceber que eu teria cometido um erro ou coisa do tipo? Não, eu estou dizendo que ela usou a inteligência emocional dela para não piorar um evento que já tinha causado muito desconforto. E no momento oportuno, de forma sábia, como a maioria das mães são, ela vai comentar sobre o fato que aconteceu, se necessário for. Porque se é um dia de sol rachando, como é que você vai saber que chove, gente? Só a mãe da gente faz um negócio desse, não é? Não dá para saber. Agora, não estou usando esse exemplo para falar que você tem que omitir ou passar a mão em erro. Não, nós estamos falando sobre inteligência emocional. Inteligência emocional não potencializa desconforto. Inteligência emocional traz para o conforto, traz para a possibilidade de viver com o outro, para o outro e com você da melhor forma possível, entende? Então isso está ligado à inteligência emocional. Que você não se perca nesses momentos em que, vou dizer, a maioria das pessoas acaba se perdendo. Por isso que as pessoas que têm um QE mais evoluído têm melhores, conquistas, principalmente do lado profissional, nas empresas, porque sabem
ali lidar com a pressão e por aí vai. Então, esse é o nosso quarto passo. Caminhando aqui para o nosso quinto passo, olha, lidar com relacionamentos. É a soma do autocontrole e empatia. Então, nós falamos lá do primeiro momento, o seu autocontrole, você se conhecer, saber realmente as suas emoções, o que você sente nessas emoções, o que te leva para essas emoções. Eu vou te dar um exemplo. Você quer ver uma coisa que me leva para uma emoção, e vou dizer que ultimamente, e eu tenho que controlar isso, mas ultimamente até de raiva, me leva para a raiva aquilo que vou dizer que, me fugiu a palavra, mas não é de disciplina, é de desorganização. Essa é a palavra. A desorganização me deixa com raiva, sabe por quê? Porque a desorganização me faz perder tempo. E eu tenho muito claro na minha vida que, em média, o brasileiro dá 74 voltinhas no sol, cara. Eu tenho 40. Então significa que aos 37, em vez de subir, eu estou descendo. Isso no sentido da média do brasileiro. Quero eu aumentar essa média, quero eu chegar a 100 anos e aumentar a média da galera. Mas na média do brasileiro, de 74, eu estou descendo. Você quer me matar de raiva, é alguém desorganizado para que eu procure as coisas. Como procurar as coisas? Se você pode deixar as coisas no local que está combinado, pô, tem a chave. Então dá para colocar a chave onde tem que te pendurar? Dá. Aí não coloca lá. Aí você tem que fazer o quê? Procurar. E aí você tem que procurar, no meu caso, procurar me deixa com raiva. Então, o que eu tenho que entender? Se eu estou naquele momento, se aquilo é um gatilho que está ativando aquela emoção, aquele sentimento de raiva, eu tenho que entender naquele momento como controlar isso, como trazer daquele sentimento para outro sentimento, né? O sentimento de gratidão, ele anula o sentimento de raiva, né? Então, a gente vai trabalhando isso e entendendo. A partir do momento que você começa a vivenciar. Então, toda vez que você tiver um pico de emoção, seja de alegria, seja de raiva, seja de frustração, seja de entusiasmo, na hora que baixar esse pico, dá uma analisada. O que te levou lá? Porque se você quer repetir, refaça. Se você não quer repetir, mude os planos. Né? Então, a sua capacidade de autocontrole com a capacidade de empatia, que foi conhecer o outro, entender o outro. Então, eu começo a me conhecer, eu começo a conhecer o outro, e este relacionamento, nos determinados espaços, com os determinados tempos, vão gerando coeficiente de inteligência emocional. A sua capacidade de dominar, de conhecer e de contribuir para com o outro, entendendo o outro. Esse fato faz com que grandes líderes nas várias empresas, esportistas, públicos, nos vários mercados, né, nos 3 setores que a gente pode dizer aqui, tem uma diferença competitiva. Ele sabe fazer isso. Ele começa a entender o outro, a entender a si mesmo e a utilizar isso para que a gente possa obter êxitos. Então, até aqui, o que nós fizemos, né? Nós falamos de QI e QE, nós dissemos que o QI é apenas 20%, nós mostramos um dos grandes porquês, o QI corresponde a apenas 20%, o QE, junto com as outras vertentes de espaço e tempo, a 80%. Entendemos que nós temos que nos conhecer, né? Doar tempo para o nosso eu, a capacidade de ficar em silêncio, de te ouvir, de meditar, né? De ficar fora dessa loucura que o nosso dia a dia é, né? Para a maioria das pessoas. Então, em determinado espaço, você lhe concentrar no que você pensa, no que você deseja, perceber se você não está sendo levado pela massa, sabe? Sem necessariamente empurrando, né? Ô, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Não é assim? Às vezes a gente está nesse ritmo aí, sendo levado pelas coisas. Então essa inteligência emocional de nos conhecer e também de conhecer o outro, a capacidade de empatia, de ouvir, aplicando aquilo que nos serve para potencializar ou para diminuir. O excesso para nenhum dos dois lados necessariamente vai ser bom, né? Entender esse momento, e falamos aqui que a soma desses fatores nos dá
a possibilidade de um êxito muito maior, certo? Então agora, continuando aqui, nós vamos dar sequência e afirmando o que eu acabei de dizer, que a união das 5 aptidões que faz profissionais serem acima da média, né? E essa é a nossa busca, ser acima da média, né? Cara, na média eu digo sempre, é morno. E aí você pode ir da Bíblia aonde você quiser, que você vai perceber que a média não te traz benefício nenhum. Dessa forma, eu trouxe aqui alguns pontos diários, né? Coisas que a gente vivencia para que a gente possa dominar, para que a gente possa gerenciar, governar sobre isso tudo e tenha ainda mais êxito utilizando os 5 pontos anteriores que eu disse, mais essa gestão que eu vou passar para vocês aqui agora. Então assim, vamos lá. Vamos descobrir qual emoção e para qual finalidade, né? Então, descubra qual emoção e qual finalidade. Quando você acessa o estado emocional de raiva, você tem muito mais força para fazer algo. Concorda? Vou dar um exemplo para vocês aqui que acontece assim, ó. Pega uma mãe com raiva para você ver. Cara, parece que ela é a Mulher Maravilha. Ela levanta um carro. E tem vídeo e mostra isso. Ela consegue levantar um carro. Uma mãe com raiva, acho que está para existir uma pessoa que tenha tanta força quanto alguém que está com raiva. Então, se você tem o controle dessa raiva e você consegue potencializar ela, você ganha força. Você quer ver? No esporte. Pô, uma coisa que deixa a maioria das pessoas com raiva, covardia. Covardia é algo que deixa alguém com raiva. Por que times que são piores do que os outros tecnicamente, que na real não teria condição nenhuma de ganhar um jogo, conseguem ganhar um jogo? Vou te dar uma coisa que acontece lá no vestiário. O treinador chega para palestrar para a equipe e mostra um vídeo aonde a outra equipe está falando que, cara, é questão de tempo, nós vamos ser campeão, esse povo não aguenta a gente não, esse povo aí é ruim, vai jogar a segunda divisão. Ou seja, o treinador está ativando nas pessoas, no time dele, um sentimento de raiva. Só que é um sentimento de raiva que, bem usado, vai trazer para ele benefício. Olha que louco, cara, você pensar que o sentimento de raiva pode te trazer algum tipo de benefício. E pode, desde que controlado, desde que ativado, desde que momentâneo, em prol de um motivo benéfico. Essa é a sacada. Quando você acessa o estado de gratidão, você diminui a ansiedade. Sabia disso? Olha aí, você aí que está vivendo à base de ansiolítico, não é mimimi, né? Ninguém está aqui levando para isso. Mas eu estou afirmando para vocês que no momento de ansiedade, nesse período de ansiedade, você exercitar a gratidão, você tem grande chance de diminuir a ansiedade. Porque geralmente a ansiedade é por aquilo, né? Geralmente não, é por aquilo que vai acontecer, né? Trazendo até para um outro lado, né? Se você levar ele para o lado espiritual, e a inteligência emocional não tem nada a ver com isso, mas aqui é um parêntese, as pessoas vão dizer, isso é falta de fé, né? Que é dar o primeiro passo, entregar o que tem que entregar, mas não estou entrando nessa caixinha. Eu estou entrando na caixinha da inteligência emocional, que é a sua capacidade de se conhecer, de ter autocontrole, de conhecer o outro e, nesse caso, exercer a gratidão. Vai diminuir a ansiedade. Quando você pensa assim, nossa, cara, lá na empresa tá difícil, eu tô preocupado, esse pessoal vai me mandar embora e tal, e a empresa vai ser vendida e aquilo. Quando você inverte e vai para a gratidão, você fala assim, cara, que bom que eu estou empregado, que bom que eu estou dando o meu melhor, que bom que eu tenho pessoas que contribuem comigo. E aí vem o final. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Entretanto, eu tenho sido grato porque eu estou tendo a possibilidade de dar o meu melhor. Eu estou empregado num país que, nesse exato momento, que tem mais de 14 milhões de desempregados, né?
Então, exercer a gratidão te ajuda a diminuir a ansiedade. Cada estado emocional carrega um conjunto de recursos emocionais, de várias inerências. E é isso que você tem que ter atenção, sabe? Vou te dar um exemplo assim, fisiológico, tá? Uma pessoa que está triste, ela tem essa postura aqui, ó, peito para frente, ela tem essa postura de tristeza? Não tem. Uma pessoa triste faz isso, ó. Ela faz isso. Então, se você percebe que seu corpo está caminhando dessa forma, o que você tem que trabalhar para sair do estado de tristeza? Começa a mudar o corpo. Começa a mudar o que você ouve. Para de ouvir quem está te deixando triste. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vivi a real. Nesse momento pandêmico aí, cara, independente aqui de A ou B, não estou entrando nessa caixinha, eu não vejo notícia mais, cara. Porque é só notícia ruim. Então você sai de casa com a cabeça inchada de notícia ruim. Isso vai mudar a minha vida? Não, mas aí você está sendo egoísta. Não, eu faço a minha parte todos os dias com as pessoas que me cercam de diversas formas. Entretanto, aquilo estava me deixando deprimido. Aquilo ia me fazer tomar ansiolítico. Entende? Então, eu percebendo aquilo, aquelas inerências, eu abro mão daquilo. Vou viver outras formas. Ah, Léo, mas aí você vai viver num mundo de mentira. Só quer ouvir coisa boa. Ninguém disse isso. E volto a dizer, extremidades faz mal. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo da sua capacidade de controlar aquilo que você quer assimilar. Né? Então, dê ouvidos àquilo que tem que dar ouvido. Né? Tem pessoas que acham que o estado emocional está ligado ao espiritual. Gente, nada a ver. Nada a ver. Aqui não tem nada a ver com a questão espiritual, né? E aí, olha para você ver, a gente tem que ter a capacidade de sair de um estado e ir para o outro. Então, vou dar um exemplo. Lá daquele exemplo que eu dei no início, aonde eu vou chegar em casa. Então, imagina que eu tive um dia muito complexo, tive prejuízos e reuniões negativas. E eu estou indo rumo à casa. Na minha casa eu tenho 2 filhos esperando, minha mãe e minha esposa, que estão lá me esperando. Então, se eu quero mudar essa vibe, se eu quero controlar essas emoções e eu preciso mudar o meu estado emocional de agora para o estado emocional que aqueles eventos futuros desejam, eu tenho um caminho a fazer até a casa. E nesse caminho de fazer até a casa, eu exerço a gratidão, de agradecer o meu dia, de agradecer por mais resultados ruins que eu tive, de agradecer a minha vida, de agradecer a minha saúde, de agradecer por ter uma casa, de agradecer por ter pessoas me esperando na minha casa, de agradecer por tudo aquilo que muitas vezes eu não vejo, mas quando eu paro para pensar, eu até sinto. E aí eu mudo a música do carro. Eu não vou escutando notícia de 6 horas da tarde falando que o trânsito está ruim. Não, bota uma música alegre, uma música que faz lembrar do seu casamento, uma música que faz lembrar da formatura da sua filha, uma música que faz lembrar da sua mãe. Muda o estado, muda aquilo que está te cercando para que você entre num estado emocional, para que você utilize todos aqueles gatilhos que a inteligência emocional lhe dá, porque são de experiências, falei de sensores, né? Sensorial, de experiências que você viveu e coloca foco naquilo. Ponto. Você vai chegar na sua casa em um outro estado emocional, preparado para vivenciar aquilo que aquele espaço e aquelas pessoas desejam. Então você tem o poder de interferir no seu estado emocional, como eu disse, de um técnico com a equipe, como eu vou dizer de uma reunião, onde você tem que tomar uma decisão e que você não pode ficar em cima do muro. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês, em algum momento da vida, vivenciou esse tipo de situação, que você teve que ser determinado, que você teve que ser vencedor, que você não tinha uma opção. E fazendo isso, lembra lá, o que era a música, qual que era o cheiro, qual que era a emoção, quem estava perto, qual o sentimento, o que te trouxe de bom. Começa a meditar, a pensar nisso e você vai ver que seu corpo vai começar a agir, a sua inteligência, o seu cérebro começa em outra frequência, cara. E você começa a ser o piloto da sua vida e não ser pilotado pelos eventos.
Entende? Inteligência emocional é a capacidade que você tem de pegar o carro e dirigir ele a 200 km por hora ou a 60, porque a via te permite andar a 60. A inteligência emocional está diretamente ligado à sua capacidade de gerir, de pilotar e não ser pilotado. E volto a dizer, se no treinamento de vendas, que se você não conhece, vale a pena conhecer, treinamento de vendas onde a gente prova por A mais B que qualquer um pode ser vendedor, a inteligência emocional interfere diretamente na vida desse profissional, que lida com pessoas o dia inteiro, que tem que influenciar o dia inteiro. Então, inteligência emocional dentro desse contexto, acessando esses estados, certo? Dando sequência aqui, ó, nós vamos falar aqui, então, não se preocupe tanto com o que os outros vão dizer de você. Cara, parece simples isso, né? As pessoas falam assim, tô nem aí, tô nem ligando porque os outros falam de mim. Cara, se você conhecer uma pessoa que faça isso 100%, você me apresenta ela, porque ela não deve viver em sociedade. Ela não está no meio de outras pessoas. Nós aprendemos ao longo da vida, pela experiência e por estudos como esse, de que nós não devemos, dar ouvidos sobre aquilo que as pessoas estão dizendo sobre a gente. Entretanto, nós vivemos sociedade. Eu tenho uma esposa, eu tenho um filho. Eu tenho um filho que vai chegar na escola e que alguém vai dizer assim, olha, seu pai é isso, isso e aquilo. E aí ele vai me contar e eu tenho que ter a capacidade de saber conduzir aquilo de uma determinada forma que traga benefícios, E aí você ouvir isso que alguém disse para o seu filho, então faz parte esse processo. Só quando a gente diz, aqui ó, não se preocupe tanto, não enfatize tanto, tá ligado a justamente isso, até porque a maioria sempre vai dizer que você está errado. Vou dar um exemplo. Se você está acima do peso, as pessoas vão dizer assim, nossa, cara, você tem que parar de comer esse tanto aí, cara, você vai morrer. Pô, você está comendo demais, que não sei o que, parará. Quando você entra num regime que você baixa do peso, as pessoas, mas não precisa assim também não, Agora virou um Nutella, não pode comer nada, vai comer só folha. Cara, mas e aí? As pessoas se estiverem gastando muito dinheiro, falam, nossa, mas é gastador, hein? Gasta demais, olha para você ver, não nota. Se você não gasta, mas é pão duro, hein? Eita, mão fechada. Atravessa o mar com um sorrisal na mão e não derrete. Por quê, cara? As pessoas vão dizer sobre as experiências delas. É sobre o que ela vive, é sobre o que ela viveu que ela vai dizer para você o que é melhor. Olha que loucura! E quem disse que aquilo que foi melhor para ela é o melhor para você? Só que essas pessoas te amam, sabia disso? Seu pai e sua mãe é um exemplo desse. Seu pai e sua mãe viveram aí emoções das mais diversas durante a vida. Agora lembra que eu disse que é temporal e espacial, Então eles viveram um determinado tempo, um determinado espaço. E quem disse que aquilo que eles viveram é o melhor para você? Nossa, Léo, mas então você está dizendo que eu não devo dar ouvido para minha mãe e para meu pai? Lá vai você para o extremo de novo, Quem disse isso? Eu não disse. Eu não disse isso. O que eu estou dizendo é que tem que ser avaliado e não deve se dar tanto ouvido ao outro sobre aquilo que você realmente deva fazer. Porque são decisões que você tem que tomar no hoje ou num tempo futuro que as pessoas ainda não viveram e não viveram como você vai viver e não sabem sobre. É por isso que muitas das vezes eu tenho até uma certa crítica sobre situações que as pessoas vivem hoje, sabe? E aqui vai uma crítica das mais diversas. Então, por exemplo, se eu falar sobre coach e se eu falar sobre mentoria, E se você pegar o estudo disso, dos coaches, de onde nasceram, uma linha muito forte aí no esporte, no tênis, outra linha lá atrás, 1800 e cacetado, 56, a mentoria também, sobre o mentor e tal, eu caminho muito para mentoria, muito mais do que para coach, sabe por quê? Porque o mentor vivenciou, ele teve que vivenciar aquilo para te mentorar a algo. E aqui não estou fazendo apologias contra os coaches, mas o coach não necessariamente não vivenciou.
ele busca em você as respostas, que é um excelente trabalho também. Longe de aqui falar mal sobre esse processo, né? Como tudo na vida, você vai ter bons profissionais e outros nem tantos. Então, ouvir quem você está ouvindo, né? Quem são essas pessoas que estão te mentorando naquilo que você deseja, né? E dizendo mais uma vez, baseado na experiência que elas vivem. Então, tomem cuidado nesse processo, isso vai te ajudar a ter uma inteligência emocional mais equilibrada, sabe? Porque você vai ouvir demais. Aqui você vai ter gente dizendo sim, você vai ter gente dizendo não e nos extremos. Você tem que buscar o equilíbrio, entender qual é o seu motivo para chegar naquele estado de emoção Y e o que aquilo vai te trazer de benefício, certo? Caminhando aqui, essa parte aqui hoje tem causado assim transtornos dos mais diversos aí na nossa sociedade. A internet nos trouxe benefícios assim fantásticos, né? Eu particularmente não sou contra a tecnologia em hipótese nenhuma, tomando os cuidados que a ciência inclusive me diz que tem que tomar. Então, por exemplo, minha filha tem celular, a de 9 anos. Agora ela tem um tempo de tela que o estudo científico diz que ela pode ficar X horas por dia. Beleza? Então, sobre isso. Agora, mas ela precisa ter o caderno, porque se ela não tiver caderno, ela vai fazer tudo no celular. Cara, aí já há controvérsias. Aí a gente já pode ir para um debate sobre o uso da tecnologia e não o uso da tecnologia, o quanto é bom aquilo, o quanto não é bom aquilo. Eu posso dizer para vocês, eu não lembro a última vez que eu escrevi. Eu, sinceramente, não lembro a última vez que eu escrevi. E você está dizendo que é bom, Léo? Não estou dizendo que é bom. Inclusive, isso traz problemas significativos aí da comunicação escrita, né? Porque é uma forma de se comunicar. Mas, eu estou dizendo que nós temos que avaliar e buscar aquilo que é melhor para você naquele determinado tempo, com determinadas pessoas, com determinadas expectativas, né? Então, a internet hoje nos deu a possibilidade de saber ainda mais sobre a vida do outro. Olha que legal isso. Hoje você tem no sofá da sua casa, debaixo de um ar-condicionado, comendo um chocolate, sem a vizinha te chamar ou o vizinho te chamar, você sabe da vida alheia. Antigamente alguém tinha que bater na porta, ô fulano, vem cá, você está sabendo que a vizinha ali do 302 ou não sei o que, do 403 está fazendo isso, está fazendo aquilo? Hoje você não precisa mais não. As coisas chegam no seu celular, não é assim? Beleza. Ao mesmo tempo, as pessoas que publicam na internet dificilmente vão publicar coisas ruins, concorda? Eu briguei com a Fabiola, eu vou publicar na internet que eu briguei com a Fabiola? Não vou, pô. Mas ao mesmo tempo eu dei um presente para ela, eu vou publicar? Vou. Agora, você tem que deixar de publicar as coisas boas? Na minha opinião, não. Quanto mais coisas boas, melhor. Desde que sejam verdadeiras. E aí é o problema. Porque quando você começa a comparar com o outro, você não sabe se aquela vida que o outro está mostrando é verdadeira. Você não sabe qual capítulo daquela história ele está. Às vezes ele está escrevendo o 13º capítulo de vida e você está escrevendo o 6º e você está achando que seus resultados estão ruins porque aquele cara no 13º, mas você não sabe que ele está no 13º. Não dá para saber naquele momento específico. Então, não se compare tanto com as outras pessoas. Não se compare com a vida dos outros. Escreva a sua história. Escreva o seu roteiro. Seja o ator principal da sua vida, cara. Não seja o coadjuvante que fica lá, ó, mãe, hoje eu vou aparecer lá, tá? Aí ele tá lá no orelhão de costas assim, ó. Cara, não vai virar. E a inteligência emocional lhe permite ser o escritor principal, seu roteirista, seu ator principal, porque você consegue controlar e administrar as suas emoções. Fica parecendo fácil fazer isso, né? Mas lembra lá? Complexidade, simplicidade. Desconstrua. Se você um dia conseguiu controlar a raiva, já é um dia que você aprendeu a controlar o sentimento de raiva. Se você um dia exerceu a gratidão no momento de ansiedade,
já é um momento de impactar menos da ansiedade na sua vida. Mas foi um dia. E aí é outra coisa, cara, que para a inteligência emocional, para mim, faz uma diferença enorme. Sabe o que é? Comemore as pequenas vitórias. As grandes vitórias são compostas de pequenas vitórias. Os grandes hábitos que mudam tudo são compostos de pequenos e micro hábitos. Então, não acha que depois que acabou esse curso aqui, você é o papa da inteligência emocional, que agora você sabe levar para o estado de raiva, você sabe levar para o estado de alegria, você sabe controlar, que você vai entrar numa discussão e você vai conseguir conduzir o que você quer. Não, não vai. Não vai. Você precisa praticar. E praticar no passo a passo. Pega um passo desse, pratica, pega do outro, pratica, naquele que você já pratica, evolua, naquele outro aqui estuda, anota. Inteligência emocional combina muito com o diário, sabia? O diário ali das suas emoções, daquilo que você viveu ali no seu dia, isso te ajuda a mostrar como foi aquilo. Você sente e lê a sua semana. Cara, eu tive um sentimento de raiva essa semana. Anota, ó, estou com raiva na reunião tal por causa disso, disso, disso. Final de semana você pega lá e lê. Pô, senti raiva nesse momento, ó, senti raiva que estava acontecendo isso. Ó, senti, cara, então vou mudar isso aqui. Não vou entrar assim, vou fazer aquele outro. Então isso vai te ajudando a situação encontrada para a situação desejada. Então não se compare tanto com as outras pessoas. Seja 1% melhor sempre, né? Nesse sentido aqui, ó, aí isso aqui também é fantástico. E eu tenho uma história minha com a minha avó, Líbia. Essa é minha avó, que infelizmente não está mais com a gente aqui. Mas, enquanto esteve, me transbordou uma sabedoria e conhecimentos assim surreais. Mas, olha, se torne um mestre de ressignificar eventos do seu passado. Gente, ressignificar. Vamos lá, eu vou falar de forma simples, tá? Isso aqui para mim é uma sacada muito simples, que para quem é muito estudado, o simples é complexo, sabia disso? Quanto mais estudo a pessoa tem, quanto mais acadêmico, quanto mais didático, mais dificuldade de entender o simples, tá? Então eu vou dar simples, beleza? E aí você do outro lado aí pode querer ver aonde tem uma verdade nisso e querer ficar questionando sem abrir o coração e a cabeça para isso. Ressignificar de forma simples é aprender a olhar sempre os dois lados da mesma moeda. Os dois lados da mesma moeda. Quando você começa a olhar os dois lados da mesma moeda, você começa a perceber de que aquela morte que você acha que é o que te trouxe o problema, que te limita hoje, que te faz perder projetos, que te faz estar ansioso, que te faz estar deprimido, e aquela morte que arrebentou a sua vida de um ente querido, quando você vira a moeda, você começa a perceber a gratidão por aquela pessoa enquanto aqui estava, os ensinamentos que ela te trouxe, o que ela falaria para você se nesse momento ela te pudesse falar. Então, se você fechar os olhos e ouvir o que ela estaria te falando, você percebeu o outro lado da moeda. Quando você começa a perceber o outro lado da moeda, o que você começa a fazer? Ressignificar. Você começa a ver outros significados que, quando você aqui estava, você não percebia. Entende? Então, ressignificar não tem a ver com positivismo ou negativismo. Não, pessoa negativa ou positiva. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com a sua capacidade de sempre ver os dois lados da moeda. E aqui eu dou exemplo da minha avó. Minha avó Líbia, como eu disse, uma pessoa muito sábia. E ela falava baixinho, um português daqueles assim, irreparáveis. E eu comprei um carro. E meu primeiro carro. Um carro usado, um golzinho, bolinha, 96 eu acho na época. E aí, pô, fiquei feliz com o carro, era a minha primeira aquisição de um carro e tal. E aí, fim de tarde, eu gostava de passar na casa da minha avó, de ir para minha casa, para sentar ali com ela na varanda, bater um papo. E um dia eu cheguei lá, gente, perdão da palavra, puto, mas puto com o carro tinha estragado, tinha furado pneu, tinha dado problema de superaquecimento, tudo naquele dia lá. E eu quis passar na minha avó porque, cara, lá era um ambiente onde as minhas emoções eu achava o equilíbrio. Olha que bacana isso. E eu estou falando isso aqui agora e percebendo isso, hein? Olha para vocês verem isso. Aquele ambiente me equilibrava as emoções.
porque as pessoas que ali estavam equilibradas. E ambiência, você é projeto e processo e produto do meio. Então, querendo passar lá, passei. E aí parei o carro, já desci nervoso e tal. Cheguei, benção, avó. Minha avó, por que você está nervoso, meu neto? Falei, nossa, avó, pelo amor de Deus, o carro me deu problema demais, aqueceu lá, tive que botar água, o pneu furou e tudo mais. E minha avó disse assim, Léo, dê graças a Deus, porque só coloca água em um carro ou troca o pneu de um carro quem tem carro. Dá para vocês entenderem isso? E se eu não tenho inteligência emocional, sabe a vontade que eu tinha? De pegar minha avó, plantar o pé no orelha dela e jogar ela na parede. Porque falando baixo, de forma sábia, ela vem me dizer isso. E você no pico lá, se ela não tinha autoridade para dizer isso, a gente teria um problema. Só que ela teve a sabedoria, a autoridade para me trazer aquele ensinamento. E por alguns momentos ali, ela mudar o evento. Então eu chegava para tomar café. Minha avó me deu café? Minha avó me deu água. Ela não me deu café. Ela não me deu cafeína. Ela pegou um copo de água. Senta aqui, vamos conversar. E aí falou, e lembro disso até hoje. Falou, olha a borboleta. Engraçado isso. Que eu falei assim, olha a borboleta azul. Eu falei, não é possível que a minha avó está mostrando a borboleta azul agora, cara. Pau torando, mostrando a borboleta azul. Só que aquilo foi me desacelerando. Ela foi usando a inteligência emocional dela, a capacidade de empatia que ela tinha para me trazer para um ambiente equilibrado e não deixar que a raiva, que todos os sentimentos ruins que eu estava emocionalmente impactado, me destruísse ainda mais. Então você, e aí eu vou dizer uma coisa para você agora, que até aqui assistiu e que pegou esse exemplo, você é eternamente responsável por aquilo que você cativa. E a partir do momento em que você tem um ganho de qualquer conhecimento, você é responsável por transbordar esse conhecimento. É muito egoísmo você ter o conhecimento e não transbordar para alguém. Então, estou dizendo para vocês que estão me assistindo aqui agora, se algo que eu disse até agora impactou vocês de forma positiva, leve para alguém, do seu jeito, da sua forma, mas continue transbordando para que mais pessoas sejam impactadas positivamente. Essa é uma das nossas missões. Então, caminhando aqui para os nossos finalmente, né? Tem uma coisa, isso, vamos deixar nesse aí, que aumente seu nível de resiliência. E aí, cara, tem muito a ver com a nossa capacidade de desenvolver e aplicar a inteligência emocional. Então, o que é a capacidade de resiliência, né? É a capacidade que o objeto tem de receber pressão, alta pressão, e depois conseguir voltar ao seu estado normal. Isso é resiliência. Então, imagina que você entrou numa reunião, que pegada, cobrança de resultado, e e você foi lá em cima, naquele nível, e de repente você conseguiu sair da reunião, baixar o que tem que baixar, pegar o que é de bom, pegar o que é de ruim, o que é de bom potencializa, o que é de ruim entende que não é sobre você, né? Aí é outra coisa, cara, que as pessoas com inteligência emocional conseguem compreender. Cara, 99% das coisas não é sobre você. Não leva as coisas para o lado pessoal o tempo inteiro, cara. Sabe? Entenda que existe várias coisas ao seu redor que impactam diretamente no resultado. E muitas das vezes que tem um feedback, algo dentro de uma empresa que, as vendas estão indo ruim, as pessoas, tá falando que eu sou culpado, que eu... Não, para de vitimismo, entende? Isso não vai caminhar. Entenda qual é o conceito daquilo. Então, a capacidade de você ir lá em cima em alta pressão e a capacidade de você voltar num estado de equilíbrio, isso aqui, no ambiente profissional hoje é fundamental. Só que ambiente profissional só não, na sua casa também. Porque na sua casa você convive com outras pessoas que estão em momentos diferentes, às vezes, que o seu, que estão sofrendo pressões diferentes que a sua. Olha, dá para entender que as pessoas que vivem com você também sofrem pressão? Isso é fundamental, né?
Então, dentro desse contexto, percebendo isso, aquelas pessoas que, pressionados, conseguem respirar, que mesmo na pressão, que o bicho está pegando, e aquela pessoa consegue, vai lá embaixo, volta, ela tem um ganho significativo. Porque essa pressão pode durar meses, essa pressão pode durar anos, mas essa pessoa consegue ter momentos de respiração, consegue ter momentos de colocar a cabeça para fora, ver de cima e ver o que tem que ser feito. Isso é a nossa capacidade de resiliência, né? Então, em cima disso, tem uma coisa que ajuda muito. Olha que interessante essa dica que eu vou dar para vocês, presta atenção. Eu, nesse momento, inclusive, estou acima do meu peso. E, levando tudo aquilo que eu ensino e transmito conhecimento, estou acima do meu peso por minha culpa. Eu não vou botar a culpa em pandemia, eu não vou botar a culpa no meu tempo, é por minha exclusiva culpa. Porque se não for, não tem como eu sair disso. Se a pandemia durar 70 anos, então eu vou ficar 70 quilos acima do meu peso? Não, é minha. Então sou eu que tenho que dominar e pilotar isso. E, recentemente, comecei a pilotar de novo para criar hábito, né? Porque não é sanfona, é hábito, é estilo de vida. E estamos buscando isso. E alguém, e aí nós vamos ter vários críticos, inclusive eu tenho, que eles falam assim, lá vai o Léo para academia de novo, lá vai o Léo malhar de novo, lá vai o Léo correr de novo. Correr de novo. Ser melhor do que eu 1% hoje. Ser melhor do que eu 1% amanhã. E quem disse que amanhã eu não posso retroagir por N motivos, por fraquezas minhas, mas eu não vou desistir. Porque está claro o meu motivo. E lá atrás nós falamos de motivos. Hoje eu tenho alguns motivos que são fundamentais na minha vida para que eu busque realmente a saúde. A primeira delas é cuidar de mim, é cuidar da minha vida, para que eu possa cuidar de outros. Isso também é inteligência emocional. Quando você entende que para cuidar do outro, você primeiro tem que cuidar de você, você começa a elencar as prioridades de forma correta. Como que eu vou cuidar de alguém se eu não estou bem? Entretanto, isso para a maioria das pessoas é egoísmo, né? Um pai que pensa nele primeiro antes de pensar no filho. Que pai desnaturado. Não, senhor, é pensando no filho que o pai tem que se cuidar. Porque se o pai não se cuidar, como é que ele vai cuidar do filho dele? Isso tem que ter uma inteligência emocional bem acima da média. Porque a pressão da sociedade, a pressão das pessoas que estão em volta, dizendo que isso é um absurdo, que não é possível, que o cara pense assim, é a sua capacidade de assimilar, de viver a pressão, e botar a cabeça para fora, respirar e voltar lá. Então, aumentar o nível de resiliência, uma dica que eu vou dar para vocês é pratiquem atividade física regularmente. Porque com a atividade física, com o objetivo claro, você não vai negociar com suas metas. Não dá para negociar. Se você colocar a meta e você determina que você tem que alcançar e eleva o seu estado de espírito vencedor e coloca na sua cabeça que é possível e determina que você tem que seguir processo, procedimento e que vão ter pessoas que vão contribuir com você e que você vai sim, num determinado tempo, conquistar aquilo que você deseja, você começa a aumentar significativamente a sua capacidade de resiliência, de buscar cada dia mais ser 1% melhor, de adaptar a dias ruins, não aceitando aquele dia ruim, não aceitando a derrota, mas aprendendo com a derrota, mas aprendendo a evoluir. A atividade física é espetacular para isso. E por último, não mais importante, mas realmente algo que nos traz uma capacidade emocional fantástica, porque você vai vivenciar o processo, vai vivenciar o início, vai vivenciar o meio e vai vivenciar o fim, adquirindo experiências, vivências, relacionamentos dos mais diversos. Termine aquilo que você começa. Quando você termina algo que você começou, você consegue vivenciar e experimentar tudo aquilo que foi necessário para superar expectativas, para gerar inovações, para cumprir com os combinados, para entender o tempo, para dar tempo, para ganhar tempo,
para gerar conforto, para diminuir os desconfortos, para realmente estar claro a sua utilidade, a sua missão, a sua visão em determinado tempo. Então, é necessário para que você seja acima da média, tá? Isso para mim é necessário. Se você não termina aquilo que você começa, nem na média. Então, não é só fazer o que quer, mas sim o que tem que ser feito. Isso requer uma inteligência emocional, uma disciplina fantástica. Olha, não é só fazer o que você quer, mas sim o que tem que ser feito. E às vezes, dentro de um processo de convivência, de uma inteligência emocional equilibrada, eu tenho que aprender a ceder. Eu tenho que aprender a entender que não é sempre do meu jeito. Que existe um outro jeito para fazer, que melhor ou pior não é a discussão naquele momento, mas sim que existe um outro jeito a se fazer. E que se eu tenho uma inteligência apurada, eu dou ouvido para poder entender, para poder aprender, para poder evoluir. Se você tem um problema na sua empresa, vai até o final, resolva. Se você tem um problema no seu casamento, vai até o final, resolva. Não faça aquilo só que te dá prazer. Faça o que tem que ser feito. Certo assim? Eu espero ter contribuído com vocês com esse treinamento, de inteligência emocional. É um tema muito vasto e a gente pode ter e vamos ter vários encontros presenciais, online. Desenvolva a sua inteligência emocional, pegue o treinamento, faça as observações, coloque em prática as dicas que foram dadas. Eu tenho certeza absoluta que se você entrou nesse treinamento de mente e coração aberto, coração ensinável, você já é uma pessoa diferente. Você já vai conseguir colocar em prática, as coisas que aqui foram passadas e, sobretudo, levar para o outro, transbordar na vida do outro. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Sucesso a cada um de nós. Bora vencer!